Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para trazer os nossos estudos. Hoje, o vídeo é sobre as cartas de Paulo. Estamos estudando aqui as cartas de Paulo, numa vertente de estarmos seguindo aí as pegadas de Paulo, como o nome aqui do projeto nos sucinta a fazer, e já estudamos a carta pessoal a Filemão, estamos estudando as cartas pastorais agora. Começamos com o estudo da carta a Tito, uma carta tida como pastoral pelos estudiosos das epístolas, das cartas que estão na Bíblia. Então, para quem gosta desses assuntos, pode seguir aqui as playlists. Tem uma playlist sobre a carta a Filemão e já temos alguns vídeos sobre a carta pastoral a Tito. Vamos aqui compartilhar os nossos estudos para iniciarmos aqui os nossos estudos. Muito bem. Então, as cartas de Paulo. Deixa eu só acertar aqui, pessoal, só um instantinho. Aí, agora sim. Epístola ou carta a Tito, esse é o fragmento que temos contato aqui, já estamos compartilhando aqui sobre essa epístola. Também já falamos aqui sobre a estrutura, né? Todas as cartas possuem as suas estruturas. Na carta de Filemão tem a sua, aqui a carta a Tito também tem uma estrutura que nós estamos seguindo, então, conforme essas estruturas que estamos pesquisando. A estrutura, a carta a Tito, vai falar sobre a saudação inicial, que são os versos de 1 a 4, isso nós já vimos, já temos vídeos aqui no canal, é só seguir aqui na playlist. Também estudamos a segunda parte da estrutura, responsabilidade dos dirigentes. Estamos estudando. Estudamos uma parte dela, porque essa estrutura vai do capítulo 1, do verso 5, até o capítulo 2, do verso 10. E nós estamos estudando aqui o verso, nesse objeto desse estudo, serão os versos de 10, 11, 12, 13 do capítulo 1. Então, ainda estamos aqui dentro dessa estrutura, responsabilidade dos dirigentes. E, por final, para encerrar aqui a epístola a Tito, como viver guardando a esperança, que essa separação vai do capítulo 2, do verso 11, até o final da epístola, capítulo 3, verso 15. Vamos aqui para relembrar, passarmos os versos de 1 a 13, que são todos aqueles que nós já estudamos e vamos estudar agora, lembrando que estudamos os versos de 1 a 9, e estaremos estudando 10, 11, 12 e 13 nesse vídeo mais especificamente, mas passaremos todos os versos aqui, verso a verso. Então, vamos, capítulo 1, verso 1, ou versículo 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, conforme a piedade. Verso 2, na esperança da vida eterna, prometida antes dos tempos eternos, pelo Deus que não mente. Verso 3, versículo 3, e que no tempo próprio manifestou sua palavra por meio da proclamação de que fui encarregado por ordem de Deus, nosso Salvador. Verso 4, Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador.
eu te deixei em Creta para cuidares da organização e, ao mesmo tempo, para que constituas presbíteros em cada cidade. Verso 6, cada qual devendo ser como te prescrevi, homem irrepreensível, esposo de uma única mulher, cujas filhos tenha fé e não possam ser acusados de dissolução nem de insubordinação, porque é preciso que, sendo econômico das coisas de Deus, o episcopo seja irrepreensível, não presunçoso, nem irracível, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto, mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que a contradizem. Com efeito, há muitos insubmissos, palavrosos e enganadores, especialmente no partido da circuncisão. Então, aqui já é o verso 10 que nós vamos estudar detalhadamente nesse vídeo, aos quais é preciso calar, pois estão pervertendo famílias inteiras e, com o objetivo de lucro ilícito, ensinam o que não tem direito de ensinar. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões, vadios. Este testemunho é verdadeiro. Repreende-os, portanto, severamente, para que sejam sãos na fé. Então, aqui, pessoal, nós lemos todos os versos de 1 a 13, aqueles que nós já estudamos até o 9 e que nós iremos estudar do 10 ao 13 nesse vídeo. Então, vamos voltar aqui ao verso 10 para seguirmos verso a verso. Com efeito, há muitos insubmissos, palavrosos e enganadores, especialmente no partido da circuncisão. De novo aqui, ele sempre vai estar falando sobre o início do cristianismo, então por isso que tinha muito cuidado para que a essência, para que os verdadeiros valores desinteressados de qualquer ordem fosse passado para as pessoas dentro das igrejas, dentro das comunidades. Sempre gosto de relembrar, igrejas são aqueles núcleos familiares, né, que as pessoas recebiam nas próprias casas para se aprofundar no entendimento, no estudo do cristianismo e nas orações, nas ligações também íntimas, né, com a divindade, com Deus, com Jesus. Então, a primeira palavra que pegamos aqui é insubmissos. Né? Vamos lá buscar lá insubmissos, anipotectos, não submisso, que não pode ser sujeitado ao controle, desobediente e teimoso. Então, lá ele está falando para Tito, ó, tem muita gente aí que é desobediente, teimosa, precisa ficar atento a essas pessoas, né, que estão aí seguindo aqui dentro da comunidade em Creta, né? Lembrando, Creta está lá na Grécia, dentro da comunidade ali vai ter essas pessoas, principalmente aqueles gregos, né, que são circuncisados, quer dizer, que estão ali no círculo, no partido da circuncisão, que são os fariseus, sempre, né, comentados aí.
Aqui, ó, insubmissos, teimosos e desobedientes, palavrosos, né? Patailogos, que são aqueles, os papudos, os conversadores, os conversinhas, aqueles que falam coisas vazias e sem sentido, então falam só por falar. E aqui também, dentro desse verso, os enganadores, frenapátias, que são os impostores, os sedutores, né? Frenapates, que são esses impostores, que aqueles que seduzem. Tomar bastante cuidado aqui com a ideia dessas pessoas. E, por final, a circuncisão, né? O periótome, que é o circunciso ato ou rito da circuncisão. Os da circuncisão é um termo usado para referir aos judeus, fariseus, né? Geralmente os fariseus, mas os judeus de maneira geral, porque os da circuncisão são aqueles circuncisados, né? Que é a tradição do povo judeu, né? Ou povo hebreu daquela época. Então, vimos aqui que ele tem que tomar muito cuidado com essas pessoas, né, que vão utilizar aí as palavras, que seduzem, que enganam, principalmente, né, Paulo de Tarso sabia muito, porque ele fez parte do partido farisaico do judaísmo, então ele conhecia as artimanhas, né, a, ali o jeito de agir dos fariseus. Por isso que ele era uma pessoa que combatia muito, porque ele já sabia como eles iam agir para poder se perpetuar no poder, ter o controle e etc. Coisa que a gente sabe que isso acontece até hoje dentro de certas religiões. Então vamos aqui para o verso 11. Aos quais é preciso calar, pois estão pervertendo famílias inteiras e com objetivo de lucro ilícito ensinam o que não tem direito de ensinar. Olha só, Paulo já está falando, ó, te deixei em Creta aí, mas ó, toma cuidado, porque aqueles dos partidos dos circuncisados, aqueles que são, né, palavrosos, que usam a palavra como sedução, eles têm um objetivo. Qual que era o objetivo? De perverter para ter lucro ilícito. E aqui nesse verso, nós separamos aqui a palavra pervertendo, né? Pervertendo, anatrepo, que significa derrubar, arruinar, destruir, subverter. Então, eles estão ali pervertendo as famílias, estão destruindo as famílias com aqueles ensinamentos e é preciso calar eles, né? De certa forma, é preciso fazer com que eles não falem algo para poder seduzir, né? Para poder extrair aí o lucro ilícito, né? Então, é por isso que aqui no 11 a gente vai vendo aqui que eles vão subvertendo os valores para ter um objetivo de tirar aí o lucro, é, o lucro fácil, né? E aqui ele vai falar assim, ó, porque eles ensinam que não tem direito de ensinar. Gosto de lembrar também sempre que nós estamos usando aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém. Então, as Bíblias têm traduções diferentes, palavras diferentes. O que nós estamos utilizando é a Bíblia de Jerusalém como referência aos nossos estudos. E ele vai falar aqui também do direito. Então, a gente vai lembrar aqui, ó, que ele fala que ele não tem o direito de ensinar, porque essas pessoas que estão falando, arruinando as famílias, é preciso dar um basta nelas, porque eles não têm o direito de ensinar. O que é o direito? Vamos lá ver. Direito, né? Aqui a palavra é o de, que é a tradução, né, desse grego aí, koiné, desse grego antigo, é necessário, é o que convém, é o correto e próprio. Então, eles não têm
eles não têm o direito de ensinar, seria que eles não sabem, né? Eles não ensinam o que convém, eles não ensinam o que é correto, o que é próprio, o que é necessário. Eles ensinam coisas que estão mais alinhados aos desejos deles obterem lucros ou interesses pessoais do que da própria doutrina cristã nascente ali na cidade de Creta. Vamos para o versículo 12. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses, lembrando, está lá em Creta, né? Os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões e vadios, né? Comilões vadios. E aqui a gente vê que, lá na tradução da Bíblia de Jerusalém, ele indica uma nota D. Então, quando ele vai falar dos profetas, né, o seu próprio profeta, lembrando que, para a tradição grega, a palavra que eles usavam não era profeta, eles não se auto-intitulavam como profetas, e sim como filósofos, né, pelo menos é como nós conhecemos hoje, os profetas são hebreus e os gregos são filósofos. Então, aqui ele vai citar esse D aí, ó, citação, pelo menos da primeira parte da poesia cretense Epimênides de Knossos. Então, essa é uma citação desse Epimênides de Knossos, que conhecido ali como um filósofo, um sábio, né? Mas não como um profeta, que nem diz aqui Paulo, né? Na tradução da Bíblia de Jerusalém, que está ali os seus próprios profetas, e ele vai citar esse Epimênides, que fala que os é, cretenses não têm assim uma boa índole, são mentirosos. Então ele cita até aqui na carta uma referência de um pensador, de um filósofo, de um sábio, que intitulava que aqueles cretenses não tinham boas qualidades. E aqui Paulo vem reforçar essa ideia, né, das qualidades das pessoas, para que Tito também fique alerta na condução da igreja nascente ali na cidade de Creta, ali naquela região da Grécia. E ele vai falar sobre, né, que eles são sempre mentirosos e animais ferozes, comilões vadios. Então, animais ferozes, pegamos aqui a palavra ferozes, né, que é o kakos em grego, de uma natureza perversa. Então, quando ele fala lá que eles são animais ferozes, eles têm uma natureza perversa. É isso que ele quer dizer, né, lá no original, né, que ele tinha uma natureza perversa. Ele age como não deveria ser, ele é como não se deve ser, né, uma natureza perversa. E é por isso que eles acaba alertando o Tito sobre isso, e isso a gente pode transferir aqui para nós, independente de cidade, independente de estado, de país, é buscar em nós a nossa natureza divina, né? Deixar a nossa natureza perversa, aquilo que não se deve ser, aquilo que não se deve fazer, para trás. E essa reflexão a gente pode trazer aqui para nós. Então, como o Tito lá estava sendo instruído para a criação ali dos presbíteros, dos episcopos, da igreja nascente, né, na escolha daquelas pessoas que iam ali difundir, nós também temos que trazer para nós aqui como que nós estamos difundindo o que nós estamos aprendendo, não com palavras, mas com ações, né? Se nós estamos tendo natureza perversa de prejudicar as pessoas, ou se nós estamos fazendo o que se deve fazer e não o que não deveria ser, né, como se deveria ser. Então, fica aí a reflexão para todos nós. E agora o verso 13. Esse testemunho é verdadeiro. Repreenda-os, portanto, severamente, para que sejam sãos na fé. Aqui Paulo vem falar da importância de estar sendo direcionado àqueles primeiros presbíteros, né, episcopos da igreja nascente, para que eles sejam
representante mesmo, justos, direto dos ensinamentos de Jesus. Então, essa carta dá a entender, pelo menos até agora, nesse capítulo 1, que Tito está tendo algum tipo, né, de problema ali com as características das pessoas ainda, né, de estar visando lucro, de querer vantagem nas coisas, de ser o que não pode ser para estar nas fileiras cristãs. E Paulo vem recomendando isso, que ele tem que repreender, mostrar o caminho certo e vir ensinando a todos que estão ali naquela igreja nascente. E a palavra que nós pegamos aqui sejam sãos na fé, quer dizer que a gente precisa estar ali sãos, né? Para a ideia dos cristãos cuja opiniões estão livres de qualquer contaminação de erro. Então, aqui a gente precisa ter essa ideia, né, do cristianismo puro, do cristianismo nascente. É muito importante para todos nós essa concepção que nós precisamos ir beber nessa fonte do cristianismo mais puro, sem qualquer tipo de contaminação. Hoje, infelizmente, nós pegamos milhares de anos de interpretações, também do mesmo palavrório que a gente está vendo aqui nesse primeiro capítulo da Epístola a Tito, que vai tentar resgatar, né? Tito tem que tentar trazer as pessoas, repreendendo, conduzindo, ensinando elas o caminho correto. Nós pegamos mais de 2000 anos de interpretações diferentes, que também, às vezes, estavam prevendo privilégios, interesses, domínios, e por aí vai. A história está aí, basta a gente ir lá pesquisar e estudar sobre isso, que veremos que aconteceu muito, mas nós que estamos aqui buscando a transcendência da nossa própria redenção, nós precisamos tentar buscar a essência dos ensinamentos de Cristo, beber na fonte e não só beber ali os ensinamentos, estudar, ler, refletir, mas colocá-los no nosso dia a dia. É isso que Paulo está passando aqui para Tito. Vai lá, repreende, fala que ele tem que fazer dessa forma aqui, que ele não pode, né, buscar através dos ensinamentos deturpados, buscar interesses próprios, buscar lucros ilícitos. Então, nós temos que trabalhar para que eles sejam sãos na fé, quer dizer, que eles sejam livres de qualquer tipo de contaminação, principalmente, né, daquelas comunidades que tinham ali os circuncisos, que são os judeus, que combatiam muito o cristianismo nascente por entender que Jesus é um profeta e não Messias, e isso a gente consegue ver muito pela história que estudamos. Então é isso. Hoje nós estamos aqui finalizando, né, os estudos até o versículo 13, e para a próxima semana ainda estaremos aqui nessa estrutura responsabilidade dos dirigentes, que vai até o capítulo 2, verso 10. Então nós vamos fechar o capítulo 1, estudando no próximo vídeo os versos 14 a 16, e esses versos são bem interessantes, é muito denso, então deixamos esses três para estudar separadamente, e vamos trazer aqui bastante ideias e, e até mensagens, né, que possa nos aumentar a compreensão desses versos. Eu acho bem legal, para que a gente possa, assim, fazermos os nossos estudos de maneira mais próxima daquela essência do início do cristianismo. Não somos estudantes, a nossa pretensão é de tentar nos esforçar para isso, mas aqui também fica uma ideia de dar o gostinho do estudo, para que cada um de nós possa se aprofundar cada vez mais e buscando cada vez mais a essência
dos ensinamentos e trazer de forma prática para o nosso dia a dia. Agradeço muito a todos que estão aqui acompanhando os nossos estudos, que Jesus ele possa sempre abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo, até o próximo estudo, para a gente fechar aqui o capítulo 1 da Epístola da Carta ao Tito. Tchau, pessoal, até mais.